Que a graça e a poderosa paz do Senhor Jesus seja contigo e toda a tua família. Este é mais um cuidado diário de Deus com Vânio Nascimento e hoje eu quero trazer para você uma pequena reflexão dentro de um texto das Sagradas Escrituras. Hoje falaremos sobre o reino de Deus na terra. Isto logo após a nossa vinheta. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu quero te convidar, se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu em nosso canal e marcou o sininho, eu te convido a seguir esses passos, pois isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e compartilha com outras pessoas que precisam ouvir desta mensagem que é tão preciosa, a mensagem do reino. Amém? Neste momento, eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, que diz assim: Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo de número 3, ainda do Evangelho de Mateus, versículo de número 2, diz assim, Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Você percebeu alguma diferença entre esses dois textos? No capítulo de número 3, é João Batista dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo de número 4, é Jesus dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista é considerado um grande profeta. E João Batista, quando diz está próximo o reino dos céus, João Batista está anunciando a vinda e o início de um tempo precioso, extraordinário, que seria marcado pela pessoa do Senhor Jesus, ou seja, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus, por intermédio de Jesus, ele vem à terra e ele promete, por intermédio de João Batista, marcar esse tempo, marcar por intermédio do ministério de Jesus. Pois quando Jesus está dizendo arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele está dizendo o meu ministério começou. E daí por diante, Jesus começa a anunciar a mensagem, a pregoar a palavra. Ele diz que ele não veio para desfazer ou anular o Antigo Testamento, as mensagens anteriores, mas ele veio cumprir toda a lei e que por intermédio dele começaríamos a viver um novo tempo. Um tempo extraordinário, um tempo sobrenatural. E você pode ver isso por onde quer que Jesus passava. Jesus, diz a sua palavra, que pregava como quem tem autoridade. E as mensagens de Jesus atraía uma multidão. E isto muito preocupou o Senhor daquela época humano, ou seja, o Herodes. Por quê? Porque Jesus começou a dizer que ele era o que havia de se sentar na cadeira e cumprisse a profecia que está em Isaías. Ou seja, ele senta, ele diz, está cumprido e está executado toda a lei. E daí ele começa a pregar amor, graça, misericórdia, compaixão. Ele começa a pregar uma palavra que vai totalmente de encontro àquela mensagem que outrora
olho por olho, dente por dente, lei pela lei executada. Ele agora, por intermédio dele, começa um tempo de amor, de perdão, de graça, favor imerecido, misericórdia dele para a minha e para a tua vida. Quando ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele está dizendo, deixa o pecado, deixa a iniquidade, deixa a transgressão de lado. Sabe por quê? Eu vim marcar a sua história. Eu vim trazer um novo tempo para a sua vida. Pois quando nos arrependemos e deixamos a prática do pecado, Deus começa a trabalhar em nossas vidas, revelar a sua vontade, nos aconselhar, orientar, nos dar sabedoria para tomarmos atitudes não apenas dignas de arrependimento, mas atitudes transformadoras. Quando eu leio esse texto, eu percebo que o reino de Deus, de fato, começou naquela época, pois por onde Jesus passava e pregava a sua palavra, alguma coisa acontecia. O coxo andava, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Por onde Jesus passava, o cego via, o endemoniado era liberto, as vidas eram transformadas. Transformadas eram todas as vidas que olhava para Jesus e reconhecia como aquele que havia de vir, entregar a sua vida na cruz do Calvário e colocar um povo que estava cativo, estava preso, escravizado pelo pecado. Mas ele veio conforme estava prometido em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio da semente da mulher, mas ele não foi concebido por meio de uma relação pecaminosa de um homem e de uma mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, que veio, agraciou Maria. Maria, uma jovem pura, que não teve contato nem relações com seu esposo, para que assim se cumprisse a palavra de Deus, que este seria santo, seria puro, seria sem mancha e que, como sacrifício vivo, entregaria a sua vida na cruz do Calvário por amar a mim e por amar a você. Eu lendo esse texto, eu percebo que o reino de Deus, ele começa na vida de um ser humano a partir do momento que ele reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E que não apenas se arrepende de suas transgressões, mas que também deixa de praticar iniquidade, pecados e transgressão e passa a ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem, mãe de filhos, pai de filhos, que observa e medita na lei do Senhor de dia e de noite e que procura conduzir a sua família com a palavra de Deus, uma palavra que nos orienta, nos ensina e nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. O reino de Deus é chegado a partir do momento que você deixa Jesus entrar. As Sagradas Escrituras diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O nosso Senhor Jesus, ele é um Deus educado. Ele não é que nem o diabo. A Bíblia diz que ele está como leão, bramando ao nosso derredor, querendo nos tragar. A Bíblia também diz que o diabo, ele precisa apenas de uma brecha para entrar e fazer todo um escarcéu, toda uma bagunça. Mas Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele não é mal educado. Ele bate a porta.
Ele bate a porta de que maneira? Usando os evangelistas, usando os pastores, usando os irmãos da igreja que já conheceram a Jesus, já se arrependeu e passou a viver do reino de Deus aqui na terra. Ele usa essas pessoas para falar para mim, para você, sobre as transformações, as mudanças que ocorreram na vida deles depois que decidiram servir a Jesus. Eu falo isso porque quando eu nasci, meus pais não eram cristãos evangélicos, mas Deus já tinha preparado a minha bisavó e ela era uma pessoa cristã evangélica, conhecida como a Senhorinha do Coque, a Senhora de Oração. E toda a oportunidade que teve comigo, ela não perdeu tempo de orientar, de ensinar e me conduzir pelo caminho, o caminho perfeito, o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que se você ainda não confessou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, de certo, alguém já te abordou e já te deu uma literatura ou mencionou um texto das Sagradas Escrituras e com isso ele já deve ter falado de Jesus para você. Inclusive, estamos vivendo em um tempo que quando abrimos a nossa tela do celular no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google e em muitos outros meios de comunicação, Deus, de alguma forma, está falando do seu evangelho. E eu acredito que você já sabe qual é o caminho. E que talvez a única atitude que você precise tomar é se arrepender, confessar e aceitar que o Senhor passe a conduzir a sua vida com seu amor, graça, misericórdia e principalmente com o seu perdão, que te tornará livre, te tornará absolutamente livre para tomar escolhas sadias, escolhas saudáveis, escolhas perfeitas que irão dar um novo rumo para a sua história. E as pessoas que outrora olhavam para você com menosprezo e que não acreditavam que um milagre poderia acontecer, o milagre da libertação, da cura, da mudança de história, que não poderia acontecer, essas pessoas não criam e olhavam para você até com desprezo, elas agora vão estar de boca aberta perguntando quem era ele, quem era Erivelton, quem era Kelton, quem era essas pessoas, quem era o Erivan, quem era o Francisco. Isso mesmo, eu estou citando nomes aqui e certamente talvez você se identifique e neste momento queira entregar a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro dessa mensagem do reino de Deus na terra, que passa a começar na sua vida a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, se arrependendo, confessando e aceitando Ele como o único e suficiente Salvador, esta vida é para você, essa vida é para mim, esta vida é para nós. Eu era uma pessoa que nasci em um lar totalmente desestruturado e eu percebi que a única forma de mudar de vida era aceitar os princípios, os conselhos, as orientações, aceitar ser conduzido por Jesus. E assim aconteceu. Eu entreguei a minha vida a Jesus depois de uma situação muito complicada e Ele me ouviu. Ele atentou para o meu clamor. Ele atentou para o meu arrependimento. Ele atentou para a minha confissão. E desde aquele dia que eu confessei o Senhor, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu simplesmente deixei de ser catador de lixo. Eu deixei de ser aquele garoto doente que vivia internado nos hospitais e condenado pela medicina. Eu deixei de ser aquele alguém que ninguém dava nada por ele. Isso mesmo. E a mesma coisa, a mesma mudança, a mesma transformação, o mesmo processo de cura, de restauração, Ele quer começar na sua vida por intermédio da sua palavra,
por intermédio do reino dele, que pode começar hoje na sua vida, por intermédio do arrependimento. Desde já, eu quero orar pela sua vida. Se você estiver reconciliando com Jesus por intermédio desse conteúdo, eu vou orar por você. Se você já quer renovar a aliança para com Deus através desse conteúdo e passar de fato a viver o reino de Deus na sua vida, eu vou orar por você nesse exato momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar diante da Tua presença. Diante da Tua presença por meio da ministração dessa palavra, por meio deste momento de oração. Senhor, se essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, ó Deus, de alguma forma propuseram no seu coração a entregar a sua vida para viver o reino do Senhor, e aquelas pessoas que de alguma forma estavam abatidas, tristes, pensando em parar na caminhada, eu, Senhor, oro neste momento te convidando. Traz o reino do Senhor sobre essas vidas, e que estas vidas reconheçam que só o Senhor é Deus, e que embaixo na terra e em cima no céu não há outro nome que foi dado pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. E que a partir deste momento, por intermédio, Senhor, da leitura das Sagradas Escrituras, por intermédio de uma vida de oração, que essas pessoas irão começar a partir de hoje, a partir deste momento que eles estão assistindo esse conteúdo, Senhor, que comece o reino do Senhor na vida dessas pessoas, por intermédio da oração, da leitura da Bíblia, por intermédio do jejum, por intermédio de uma vida consagrada e regada pelo azeite do Senhor Jesus derramada sobre as suas vidas. Que o teu sangue os purifique de todo pecado, de toda iniquidade, de toda mancha. Que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido na vida dessas pessoas. Que a luz do Senhor passe, aleluia, passe a ser visto pelas outras pessoas na vida dessas pessoas que estão se reconciliando e entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, neste momento que eles estão assistindo, que o reino do Senhor comece de forma integral, total e transformadora, transformando, Senhor, e libertando aquele que é viciado em alguma droga, viciado em alguma circunstância que o impede, ó Pai, de servir ao Senhor integralmente. Viciado, Senhor, na pornografia, viciado na prostituição, nos jogos. Senhor, eu oro nesse momento pedindo ao Senhor, quebra todo laço, quebra todo elo do diabo que veio para matar, roubar e destruir essa vida. Quebra, desfaz, Senhor. Senhor, em lugares, ó Pai, que não te agrada, Pai. Senhor, eu oro neste momento, Deus. Eu oro te pedindo que desfaça todo efeito de palavras contrárias e de maldições sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez eu reforço te pedindo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, marque o sininho para que esta mensagem seja compartilhada com muito mais pessoas e vidas venham ser transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.